Olá, queridos! Bem-vindos agora para a nossa revisão, não é verdade? Agora a gente vai rever um pouquinho do nosso conteúdo sobre a história, o processo histórico da linguagem, alguns pontos, tá? Tem vários, eu trouxe alguns só. E depois uma atividade para vocês de presente. Porque a gente só ganha uma corrida. O Rosimar aqui do estúdio, ele é corredor. Ele sabe disso, tem que treinar, é o treino, tá? O exercício. E aqui na filosofia também. Vocês vão ganhar a corrida para o terceirão, no componente curricular de filosofia, fazendo exercício, treinando, tá? Vamos lá para a nossa revisão? Olha aí. A linguagem na história, gente, ó, revisão de conteúdo. Nós vimos que o processo histórico da linguagem, a linguagem é a ideia de um conjunto de signos, isto é, de sinais que indicam ou remetem a algo distinto deles, de tal maneira que compõem um significado, um sentido, na mente daquele que domina esse código, tá? No caso, o código Morse, né? Quais seriam os eventos mais marcantes da história da linguagem e da comunicação? Aqueles que tiveram o poder de abrir novas possibilidades para a humanidade, ó. Criação das línguas, criação do alfabeto, invenção da imprensa, desenvolvimento da linguagem eletrônica e de todas as suas mídias. Coloca aqui a IA, né? Inteligência artificial, também a internet no início. Então tá aí. Alguns eventos que deram, né, no âmbito da linguagem e mudanças. Agora, duas teorias sobre a origem das línguas. Na história da filosofia, nós vimos que diversos problemas relativos à linguagem foram identificados e investigados, dando origem a várias doutrinas. No caso, a língua adâmica, no âmbito da Bíblia. Para a tradição religiosa judaico-cristã, a capacidade de nomear as coisas teria sido conferida por Deus aos seres humanos por intermédio de Adão. Então aí está. E no âmbito, né, na torre, nessa questão surgiu a Torre de Babel, quando os homens decidiram construir uma torre tão alta que tocasse o céu, chamada Torre de Babel. Aí Deus, né, com a sua justiça, ele deu distinção de linguagem. Aí ninguém entendia o que o outro falava, aí cada um pro seu canto, aí surgiu as línguas. Então tá aí, ó. Por outro lado, na filosofia temos o grito da natureza, que é descrita pelo Rousseau. A primeira forma de linguagem dos seres humanos teria sido o grito da natureza usado pelos primeiros humanos em que? Situações de perigo ou de dor física, tá? Eles buscaram sinais e gestos mais diversificados para expressá-los e multiplicaram as inflexões de voz. Rousseau vincula linguagem e sociedade sendo a palavra primeira, né, a instituição social. Aqui, ó. Essa aqui foi a primeira instituição social segundo o pensamento de Rousseau. A linguagem eletrônica compreende uma grande quantidade de tecnologias que surgem em curto espaço de tempo. O problema da distância para a comunicação praticamente acabou para um grande público. Como resultado, o mundo se transformou em uma aldeia global. É um termo, né, criado por canadense Marshall McLuhan. E dentro dessa aldeia global pode-se colocar a inteligência coletiva, que é uma expressão criada pelo pesquisador Pierre Levy. Então aí está, gente. Agora coloquei algumas questões para vocês responderem. Vamos lá? Respondem e voltem, tá? Até daqui a pouco. Olá, queridos! Estava aqui conversando com o professor Samuel. Será que eles conseguiram responder? Porque tá fácil, tá? Olha só, o contexto da aula é 3 linguagens. A origem dela, do alfabeto, da imprensa
através da Bíblia, do grito da natureza e linguagem eletrônica, que é as tecnologias, certo? Vamos lá para a nossa revisão, olha aí. Tirando dúvidas, resolução da atividade de sala. Gente, se tem dúvida no âmbito da filosofia, vamos lá. Questão 1. Imagine que Teodoro é um aluno de uma escola da mediação tecnológica. De repente chega na sala de aula assustado e não consegue falar. Então, inicia uma espécie de comunicação buscando sinais e gestos mais diversificados para expressá-los e multiplicando as inflexões de voz. Porém, Teodoro é um menino que consegue falar normalmente, mas diante do susto que levou, e chegando na sala de aula, não conseguiu falar de imediato. Então tá aí, gente, ó. Qualquer pessoa, mesmo que fale bem, tomando susto, ele fica, às vezes está entalado, não consegue, mas ele queria, né? Teodoro, esse aluno queria, chegou aí na sala aí com vocês, tá? Queria expressar o que aconteceu, e aí, como é que entender? Ele não consegue. Vamos lá pelo final, olha aí. Nesse caso, dentro do contexto da aula, o que Rousseau diria sobre esse ocorrido? Tá? O que Rousseau diria? Vem aqui comigo. E aí? Vocês viram a situação. Ele chegou assustado e tentando comunicar e vocês querem saber o que aconteceu. E agora? Diante dessa situação, desse embaraço todo, Teodoro sabia falar bem, mas ele queria um fato que ocorreu lá fora, ele não conseguiu expressar. Estava tentando sinais, etc. Ele tentando gestos, mas a voz não saía. O que Rousseau diria sobre isso? Esse fato lá. O que você diria aí, estudante? Vamos lá? Olha a resposta aí. Rousseau diria o quê, ó? Supostamente, então é uma hipótese, tá? Supostamente é uma hipótese. Rousseau associaria esse fato ao grito da natureza. Pois, segundo ele, a primeira forma de linguagem dos seres humanos teria sido esse grito, usado pelos primeiros humanos em situações de perigo ou de dor física, até mesmo diante de um susto. Tá aí, ó. Né? Supostamente, claro que ele fala, tá? Mas eu trouxe o contexto para a gente entender um pouco do tema da aula, né? Vamos lá para a próxima, olha aí. Próxima questão. A linguagem eletrônica compreende uma grande quantidade de meios ou mídias, desde os antigos telégrafos e gramofones até os atuais telefones. Computador, internet, correio, telefone celular, livros e tantas outras tecnologias que surgem em curto espaço de tempo. Qual a tecnologia mais recente que é considerada, além de polêmica, né, causada por ela, uma forma de linguagem, gente? Letra A volta do teocentrismo. B, pescaria no período do Efeso. C, mundo do trabalho. D, inteligência artificial. Ou E, política e cidadania. E aí, galera? Qual a tecnologia mais recente? E aí? Qual é? O que vocês responderam? Eu vou dar uma dica, tá? Um spoiler. Ela tá aqui, ó. Entre A e E. Então, nessa perspectiva. E qual é? Vocês responderam? Qual? Eita, alguém falou ali no canto. É aquele estudante, aquela estudante também. Respondeu certo. É isso mesmo, gente. Vocês estão bem a par, né, do âmbito do conhecimento aí. Interessante isso. Vamos lá? Olha aí a resposta. Inteligência artificial, galera. Ela está causando, né, meios, né, de análise, de pesquisa de várias situações, até preocupações. Então, aqui no Brasil chamamos IA, inteligência artificial. Em inglês é AI. Então tá aí. Inclusive, em algumas aulas a gente pode colocar imagens, tá? Seus trabalhos, utiliza a IA. Não para fazer por você, mas as imagens, etc. O lado bom dela. Agora o Se Liga no Enem, sabe por quê? Aqueles que desejam seguir, né, no âmbito da universidade vão ter que passar pelo Enem, ou seja, o
O Enem, de qualquer forma, é uma porta para a entrada na universidade. Inclusive aí, em Espigão do Oeste, eu descobri que tem estudante estudando lá em João Pessoa, olha só, curso de eletrônica, tecnologia. Também descobri que tem estudantes que estão no âmbito da pesquisa astronômica, da astronomia. Uma época da minha vida eu desejei estudar astrofísica, os astros do universo, muito maravilhoso. Vamos lá para o Se Liga no Enem, olha aí. Enem de 2012, olha só. A escolha de uma forma teatral implica a escolha de um tipo de teatralidade, de um estatuto de ficção com a relação à realidade. A teatralidade dispõe de meios específicos para transmitir uma cultura fonte, a um público-alvo. É sob esta única condição que temos o direito de falar em interculturalidade teatral. PAVS, né? Um teatro no cruzamento de culturas. Então tá aí. Esse PPL é pessoa privada de liberdade, tá? Eles aplicam lá também, né, as avaliações do Enem. A partir do texto, o meio especificamente cênico, né, utilizado para transmitir uma cultura estrangeira, implica dizer o quê? Ela buscar nos gestos compreender e explicitar conceitos ou comportamentos. B. Procurar na filosofia a tradução verdadeira daquela cultura. C. Apresentar o vídeo documentário sobre a cultura fonte durante o espetáculo. D. Eliminar a distância temporal ou espacial entre o espetáculo e a cultura fonte. E. Empregar um elenco constituído de atores provenientes da cultura fonte. Então, aqui, a partir daquele texto, o meio especificamente cênico, utilizado para transmitir uma cultura estrangeira, implica em dizer o quê? O que esse meio cênico? Ele falou a teatralidade, né? Os gestos, né? Inferir no meio da sociedade. O que isso implica dizer para você? Esse texto aí, o que ele vai implicar, né? Inferir na sua vida e no contexto que ele está pautado. Vamos lá para a resposta, Leim? Resposta alternativa correta é gente, buscar nos gestos, nos gestos, é uma linguagem, tá? Compreender e explicitar conceitos ou comportamentos. E, a meu ver, isso daqui é uma extensão atual daquilo que o Rousseau disse que é o grito da natureza. Que seria a origem da linguagem. Olha só, gente, é uma extensão, né? Bem avançada, olha só. Muito interessante. Próxima, questão 4. Verifica a imagem abaixo e responda o que se pede. Olha só, tem várias imagens. Várias mesmo, cada um tem um significado, tá? Aqui, cada uma tem um significado. Vocês podem até pesquisar aí, mas tem. Apesar das diferenças entre todas essas linguagens, todas elas. A diferença que eu falo é o desenho, né, a função dela, etc. Existe um sentido básico que permeia todas elas. Qual seria esse sentido? Tá bom? Apesar das diferenças, né, olha só, como foi falado na aula, né? As linguagens têm inúmeras diferenças, várias mesmo. Mas qual é o sentido básico dela? Em outras palavras, o que tem em comum no meio delas? Qual é o sentido? E nós falamos também na revisão, tá? Nós falamos lá no contexto da aula e na revisão. Qual é? Vou dar um tempinho para vocês responderem. E alguns já responderam, certo? Professores presenciais, manda pra gente aí a resposta. Até o professor presencial ficou em dúvida, mas ele sabe. Consulte os universitários, né, entre aspas. Vamos lá para a resposta, Leim? Então, gente, apesar das diferenças, entre todas essas linguagens, tá aqui.
Cada uma tem um estilo, ó, bem diferente um do outro. Uma para vídeo, outra para se comunicar e etc. Existe um sentido, ó, básico que permeia todas elas. Qual seria esse sentido? Então vamos lá. É a ideia de um conjunto de signos, ó, isto é, de sinais visuais, sonoros, táteis e etc., que indicam ou remetem a algo distinto deles, objeto, emoção e ideia, de tal maneira que compõem um significado ou um sentido na mente daquele que domina, né, esse código. Então tá aí essa perspectiva. É uma ideia, né, de conjuntos, né, de sinais que indicam ou remetem distinto, ou seja, os signos, eles são bem distintos uns dos outros. Tá? Pode existir vários, né, inúmeros signos. Mas eles têm algo em comum, que é, um dos sentidos também é comunicar. Ele quer transparecer, trazer uma mensagem. É nessa perspectiva. Vocês até verificaram e estudaram no âmbito de componente curricular de português. Né, o sentido, né, o sentido da linguagem. Existem vários tipos de linguagens. Inclusive na questão do Enem, que eu apresentei para vocês, ela traz uma conotação, né, nesse sentido, da perspectiva da linguagem em si. Aí eu queria mostrar para vocês bem antes só a nossa perspectiva que vocês têm, ou seja, de qualquer maneira, às vezes tem um colega do lado ali, que ele não consegue expressar algo, mas ele deve estar comunicando através de sinais. Então vocês têm essa perspectiva de analisar, de averiguar aquilo que está em sua volta. Quais os sinais que está vindo? E vocês, olha só, outra situação que eu posso colocar a questão da linguagem, dos sinais. Vocês são pessoas, né, que estão já estudantes no terceiro ano. Logo, logo vocês vão tomar decisões adequadas para vocês seguirem. Se vão empreender as suas vidas, né, aí na lavoura, no campo, etc. Ou se vão seguir uma carreira intelectual, que é no âmbito dos estudos, faculdade. Para adquirir uma carreira profissional é preciso passar por ela. Mas isso vocês podem fazer pesquisas na internet, na linguagem eletrônica, testes vocacionais nessa perspectiva, para tomar decisões adequadas, aquilo que vocês vão se familiarizando, simpatizando, certo? Aquilo que me atrai, né? Qual eu vou descobrir a minha profissão e etc. E os sinais estão aí, tenta averiguar, tenta verificar, dar atenção para os sinais, para trazer aquilo que é perspectiva para a sua vida. E na próxima aula a gente já iremos adentrar agora na questão do existencialismo, né? Do eu nesse mundo. Já saímos 2 aulas sobre linguagens. A gente vai ver um pouco, né, da existência, né, quem é o ser humano, um pouco de política também, vocês dentro da sociedade, nessa perspectiva. Ok? E agradeço, muito obrigado por ficar com a gente até aqui no final da aula. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.